Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não tinha me ouvido ainda, meu nome é Rodrigo Paulo, eu sou gerente de marketing da Módulo e nós estamos aqui para mais um webinar que nós fazemos em conjunto com a Bridge, que é uma empresa do Grupo Módulo. Hoje quem vai estar apresentando o webinar sobre gestão de mudanças, as 4 práticas essenciais para reduzir os impactos na operação de serviço, é a Carolina Brantes, que é sócia fundadora da Bridge. E aí eu vou só dar algumas instruções para vocês, falar um pouquinho sobre a Módulo e sobre a Bridge, e passar aí a palavra para a Carolina para ela começar a falar sobre esse tema muito, muito importante, não só para a área de TI, né, mas gestão de mudanças. Eu estava até comentando aqui com a Carolina, é fundamental para tudo, para o marketing, para a administração, seja você empreendendo qualquer tipo de projeto que vai gerar mudanças, você tem que entender os impactos das mudanças na organização, nas pessoas que estão ali à volta. Bom, então vamos lá. Então, algumas instruções aí básicas. A gente vai começar, tem uma estimativa de durar aproximadamente 60 minutos. Nós estamos gravando essa apresentação, nós vamos disponibilizar tanto a apresentação quanto os slides aí que a Carol vai apresentar, tanto no site da Módulo quanto no site da Bridge. E vocês podem fazer as suas perguntas pelo chat. Do lado direito da tela de vocês tem uma barrinha como essas daqui que vocês estão vendo, um pouquinho menos de funcionalidades. Se você apertar essa setinha vermelha aqui, vai abrir uma aba maior. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção, se alguém tiver com dificuldade de áudio, você tem que estar selecionando Mic and Speakers para estar ouvindo através do computador. Se você seleciona telefone, é para quem está entrando através do 0800 que foi mandado no convite. Mas a maioria de vocês está através da web, então tem que selecionar essa opção de Mic and Speakers. E por último, se vocês quiserem enviar alguma mensagem, selecione aí a abinha do chat, manda mensagem para a gente. A gente não vai parar a apresentação para responder as mensagens, mas reservou um espaço no final de mais ou menos uns 10, 15 minutos para a Carol responder as perguntas. Se não der tempo de responder todas, depois a gente faz o contato por e-mail ou por telefone com vocês e a gente conversa caso a caso. Tá? Então, só para a gente falar um pouquinho da nossa agenda, eu vou fazer uma rápida apresentação da Módulo e da Bridge, e depois a gente vai ter uma introdução, falar sobre o processo de gerenciamento de mudanças, as 4 práticas essenciais, que é o tema desse webinar, e a conclusão e o espaço para a gente responder as perguntas de vocês e iniciar algum tipo de debate. Então, só para situar vocês, a Módulo é uma empresa brasileira, tem filiais no Rio, São Paulo e Brasília, mas nós temos escritórios nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A nossa empresa é uma empresa de consultoria e de software. Nós temos uma metodologia de consultoria para GRC, gestão de riscos, governança e compliance, mais focado na área de segurança da informação. E a gente tem uma metodologia própria de consultoria, baseada na metodologia do PMBOK. E tem um software que é o Módulo Risk Manager, que é um software que automatiza os processos de inventário, avaliação, análise, tratamento e monitoramento de riscos físicos e cibernéticos, gerencia o compliance, normas e políticas e integra sistemas legados de todas as disciplinas, permitindo uma visão holística da segurança através de relatórios e dashboards integrados, o que aprimora a governança. O nosso software é reconhecido internacionalmente, nós estamos nas principais avaliações do Gartner, nós somos destacados pela SC Magazine lá dos Estados Unidos como uma das melhores soluções para gestão de riscos de TI, ou GRC de TI, para automação de processos. O GRC 2020, que é um dos blogs mais importantes, que faz avaliação e fala do mercado de GRC e faz avaliação de ferramentas de GRC, também
dá vários prêmios para a gente. E o Software Risk Manager é usado em projetos em mais de 60 países. A gente já participou de vários projetos de relevância internacional aqui no Brasil, desde a segurança do sistema de pagamentos, a gente faz a proteção do Sistema Nacional de Distribuição de Petróleo da ANP, a gente está na Agência Nacional de Águas, e a gente fez a gestão da segurança física e cibernética de grandes eventos, como a Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude ano passado, e a Copa, mais recentemente, através do Ministério da Justiça e da Secretaria Especial de Segurança de Grandes Eventos, que usaram o nosso software para fazer a gestão da segurança física e cibernética. Bom, falando agora da Bridge, só apresentar para vocês a Carolina Abrantes, ela é sócia fundadora da Bridge Consulting. A Bridge foi recentemente, aproximadamente há um ano, ela passou a fazer parte do Grupo Módulo. A gente tem uma sinergia muito grande das ofertas da Bridge e da Módulo, e a Carol vai falar um pouquinho mais sobre exatamente o que a Bridge faz, como ela atua. A Carolina é engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA em gestão empresarial pela GV, é ligada à pesquisa na área de governança de TI na COP da UFRJ, tem experiência em consultoria e treinamento na área de governança, gestão de serviços e processos de TI, e é responsável por diversos projetos de implantação de melhores práticas em empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais, além das principais certificações relacionadas, como o PMP, ITIL Expert, CGIT e Scrum Master. Então, vou passar agora a apresentação para a Carolina, que vai começar a falar sobre a Bridge e vai falar sobre o processo de gestão de mudanças. Carol, então, já passei o vídeo para você. Olá. Olá. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, agradecer a introdução que o Rodrigo nos fez aqui, apresentando um pouquinho da Módulo, um pouquinho da Bridge. É sempre bom com essa recorrência de webinars que nós temos feito, a Bridge tem feito em parceria com a Módulo, um webinar por mês, e a gente tem visto já a recorrência dos participantes. Então, bastante pessoas têm visto os nossos webinars, têm gostado, né, e retornado para assistir os próximos. Então, quem está chegando pela primeira vez, seja bastante bem-vindo, e nós esperamos que possamos nos rever nos próximos meses. Normalmente, eu e o Carlos Eduardo, que é o meu sócio aqui na Bridge Consulting, temos revezado as apresentações nos nossos webinars, mas provavelmente teremos mais outras pessoas da Bridge trazendo as nossas experiências mais recentes nos nossos clientes com relação a outros temas, tanto relacionados à tecnologia da informação, quanto relacionados à melhoria e desempenho empresarial de uma forma um pouco mais ampla. Só contextualizando um pouco, pessoal, quem não conhece, a Bridge Consulting, uma empresa que faz parte do Grupo Módulo, como o Rodrigo comentou, há mais ou menos um ano, é uma empresa de consultoria e treinamento empresarial, focada especificamente em conceitos como gestão de processos, melhoria de desempenho empresarial, governança e gestão de serviços de TI, a partir da implantação de modelos de referência como IT, o COBIT. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa empresa, sugiro que vocês acessem o nosso site, nós temos lá uma área de conhecimento, um blog bastante interessante. É uma prática nossa dividir o conhecimento que nós temos adquirido com as nossas experiências em projetos de consultoria, colocar isso em posts no nosso blog, publicar artigos no nosso site, e além disso vocês podem ver um pouquinho dos nossos serviços e da nossa experiência no nosso site. Então fica esse convite para vocês e eu espero poder vê-los nos próximos webinars. Bom, então, após essa breve introdução, eu gostaria de entrar com vocês no nosso assunto principal. Hoje eu me propus a falar com vocês sobre gestão de mudanças em tecnologia da informação. A gente tem visto que esse assunto ele vem ganhando bastante importância nas organizações, uma vez que o dinamismo das empresas
só cresce cada vez mais, né? É difícil a gente chegar numa empresa onde o pessoal fala, olha, Carol, não, aqui agora está tudo na mais perfeita paz, a gente diminuiu o nosso ritmo. Na verdade, é só o contrário, né? O ritmo das organizações vem aumentando, a necessidade por mudanças rápidas e mais frequentes também cresce, o que torna essa disciplina de gestão de mudanças, seja em TI ou seja de uma forma mais ampla, né, gestão de mudanças organizacional, algo bastante crítico. Porque apesar de todo esse dinamismo, se a gente não tiver um mínimo controle, fica uma linha muito tênue entre dinamismo, né, flexibilidade e uma certa desorganização. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas práticas que nós estamos implantando em alguns clientes nossos, que trazem isso como questão principal para a gente tratar nos nossos projetos. E eu gostaria também de, no final, ouvir um pouco da experiência e da opinião de vocês a respeito desse assunto. Então, como vocês estão fazendo, ou não estão fazendo, né, gostariam de fazer nas suas organizações, para resolver essa questão da gestão de mudanças. Então, vamos lá. Eu peço aí desculpa a vocês que eu estou um pouco resfriada, então essa minha voz está um pouco fanha e... bom, mas vamos lá, estou me cuidando. Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês duas pequenas histórias. São histórias fictícias, tá? Mas que elas refletem bastante o dia a dia e provavelmente experiências que muitos dos senhores já devem ter vivido nas suas organizações, no dia a dia de vocês. Então, a primeira questão é um diretor, depois de um dia de agendas externas, né, passou o dia todo fora da empresa, chega em casa e resolve se conectar à VPN para acessar os sistemas de autorizações bancárias da empresa. A folha de pagamento aguarda autorização, então o pagamento de um grande número de funcionários daquela empresa depende dessa autorização desse diretor. Porém, ele não sabia que após as 20 horas de todos os dias, o sistema fica fora do ar para manutenções. Ele chegou em casa, resolveu jantar primeiro com a família, e lá para umas 9 horas ele voltou a trabalhar e achou que conseguiria fazer a autorização a tempo do dia terminar e todos receberiam seus pagamentos no dia seguinte sem maiores problemas. Mas ele não contava com essa janela de manutenção. Na verdade, ele nem sabia disso, não informaram a ele, né? E aí a gente vê um grande impacto gerado naquela empresa. Provavelmente no dia seguinte, muitos funcionários vão até o RH perguntar o que aconteceu com o pagamento, dado que eles estavam contando que receberiam o seu salário naquele dia marcado. Salvo alguns exageros, algumas abstrações, eu acredito que alguns de vocês já devem ter vivido isso na empresa de vocês, certo? Uma segunda história é um usuário que verificou que uma pessoa não autorizada deu prosseguimento a um workflow de liberação de ordens de produção. Então, o workflow dentro de um sistema prosseguiu e uma pessoa que já estava acostumada com esse workflow reparou que uma nova pessoa, segundo ele não autorizada, é que deu o peteleco aí para esse workflow continuar. Ele imediatamente entra em contato com o Service Desk para relatar esse incidente. E por precaução, o Service Desk tira essa funcionalidade do sistema do ar até que o problema seja resolvido. Até identificarem que essa tal pessoa não autorizada era um novo funcionário que havia sido designado para aquela atividade específica dentro daquele workflow, já tinham se passado 8 horas e as ordens de produção estavam paralisadas. Ou seja, se a gente está falando de uma fábrica, né, que precisa dessas autorizações para que a sua linha de produção funcione, ela ficou 8 horas sem novas ordens de produção. Se alguns de vocês vivem em uma organização, uma empresa de manufatura, alguma empresa que trabalhe por ordem de produção, ficar 8 horas sem novas ordens de produção é um grande impacto para a organização. Provavelmente teve muita gente gritando durante essas 8 horas. E nesse processo, a gente repara que nem o usuário que estava lá mexendo naquele workflow anteriormente foi avisado que uma nova pessoa entrou na jogada, entrou nesse workflow, nem o Service Desk foi informado de que houve uma mudança nesse workflow.
Então, pessoal, a gente usa esses dois exemplos como uma introdução para mostrar quanto a gestão de mudança bem estruturada ela é importante para manter a operação da empresa ou a operação dos serviços de TI estáveis. A falta de comunicação sobre as mudanças, ela pode trazer um impacto bastante negativo para as empresas. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Tá? Reparem que a gestão de mudanças ela é uma disciplina muito ampla, né? Como o Rodrigo mesmo falou. Acho que quase em todas as áreas de conhecimento a gestão de mudanças é tratada. Se a gente for falar especificamente da TI, a gestão de mudanças ela tem basicamente dois grandes grupos, duas grandes áreas de conhecimento. Uma interpretação com viés um pouco mais técnico, né? Se a gente olhar o CMMI, ele trata a gestão de mudanças de TI do ponto de vista de deploys de novas versões de sistemas, mudanças em infraestruturas TI. E temos o lado, por exemplo, do modelo de referência ITIL, que traz a abordagem da gestão de mudanças de TI do ponto de vista processual e organizacional, onde as mudanças de TI acontecem em cima de um serviço de TI. E aí nós temos várias outras disciplinas, além daquela questão técnica a ser tratada. Então, através dessa abordagem, né, do modelo de referência ITIL, da visão de gestão de mudanças em cima de serviços de TI, que nós vamos conversar, ok? Então, prosseguindo um pouco mais, a necessidade de mudanças dentro de uma organização, do ponto de vista de mudanças de TI, ela surge prioritariamente a partir de duas formas. A forma proativa, né, a equipe de tecnologia da informação olhando para a sua infraestrutura, olhando para a sua estrutura de serviços e buscando benefícios para o negócio, né, como redução de custos ou melhoria da efetividade dos serviços e do suporte da TI, e aí sugere mudanças a serem implementadas, ou então de uma forma reativa, através do acontecimento de um incidente, da necessidade de uma mudança reativa na sua infra, na sua estrutura de TI, e são necessárias mudanças para que esses erros ou essas questões reativas sejam corrigidas, ok? Ou então, por exemplo, para se adaptar a novas circunstâncias de negócio. Né? Mudou uma legislação e aí é preciso realizar uma alteração em algum serviço, algum sistema de TI. Tá? E normalmente as mudanças elas precisam ser gerenciadas para garantir três necessidades básicas do ponto de vista do negócio. Primeiro, otimizar a exposição a riscos. Toda mudança está atrelada a diferentes riscos. Isso é uma premissa básica que a gente não pode ignorar e precisa trabalhar com esses riscos. Né? Além disso, busca-se minimizar a severidade de qualquer impacto ou parada. Uma vez que a mudança ela é controlada, a gente tende a minimizar essa exposição a riscos e conseguir também minimizar o impacto ou paradas não programadas na operação no dia a dia da empresa. E, além disso, também gostaríamos de obter sucesso na primeira tentativa de mudança, para evitar rollbacks, para evitar retrabalhos, para evitar perdas de informação. Tá? Então, vamos partir dessas premissas para a gente entender por que seria interessante estruturar esse processo e qual seria a melhor forma de organizar o gerenciamento de mudanças de TI. Além disso, pessoal, só um abre aspas, um abre parênteses, na verdade, do ponto de vista do ITIL, que é o modelo que nós estamos usando como a principal base para trazer essas boas práticas para vocês, é importante ressaltar que o processo de gerenciamento de mudanças de TI, ele não caminha sozinho. Na verdade, ele caminha de forma paralela e muito junta ao processo de gerenciamento de liberações. Ok? Então, o processo, como vocês podem ver nessa figura, o processo de gerenciamento de mudanças, ele é um processo que envolve etapas de análises e autorizações, enquanto as etapas de execução, de colocar a mão na massa efetivamente, quem faz isso é o processo de gerenciamento de liberações. Muitas empresas utilizam esses dois processos até de forma única, juntos, então as atividades deles intercaladas, misturadas. Isso é ok, tá? A gente até em vários clientes nossos tem implementado os processos de forma junta, mas é muito importante que essa diferença teórica ela exista para que a gente saiba que nesse webinar, a gente está falando do processo de gerenciamento de mudanças. Então, essa questão de autorizações, envolvimento das pessoas necessárias,
tá? Estruturação de análises de riscos, critérios para avaliação das mudanças, é disso que nós estamos falando. Bom, então agora vamos entrar no core desse nosso bate-papo. Lembrando que a gente se propõe aí realmente a fazer um bate-papo, porque em 1 hora de conversa, né, 40 minutos de exposição, a gente não consegue passar toda a parte, todo o embasamento teórico sobre o assunto. Mas a gente traz uns highlights para que vocês comecem a pensar sobre essa questão e caso estejam vivendo isso na organização de vocês ou que vocês estejam planejando estruturar esse processo daqui para frente, possam saber que são pontos aí de atenção. Eu coloquei, entre aspas, 4 práticas essenciais, porque a gente sabe que existem muito mais do que 4 práticas essenciais. A gente só fez uma quebra didática, né, de pontos que nós consideramos relevantes e de destaque, principalmente pelos casos que nós que a gente vem passando, e também por tudo que a gente vem trazendo de conhecimento e teoria a respeito desse assunto. Então, é apenas uma forma didática de separar pontos importantes que a gente não pode esquecer no momento de construção de um processo de gerenciamento de mudanças de TI, ou então num processo de melhoria ou da própria execução desse processo. Porque muitas vezes o processo já está estruturado dentro da organização, mas esses pontos que nós vamos tratar, eles às vezes são esquecidos, né? Você bypassa ele pela pressa do dia a dia, você acaba esquecendo e passando essas questões despercebidas que podem trazer um impacto relativamente alto, né? Se eles não forem tratados da forma devida. Então, vamos lá para as nossas 4 práticas. Primeiro, eu sugiro que vocês pensem na estruturação e comunicação de um processo. Né? O processo de gestão de mudanças, pessoal, é um processo que é caracterizado pelo envolvimento de muitas partes interessadas. A mudança, até como a gente colocou no texto de divulgação desse webinar, uma mudança em TI, ela não é só uma mudança técnica, não é só a liberação de um novo pacote de um sistema interno. Né? Ela envolve muito mais do que isso. Então, a estruturação desse processo ajuda a definir a participação de todas essas partes interessadas, né? E qual o momento que eles vão entrar na execução desse processo, né? E qual a informação que cada um vai trazer e vai contribuir para que o processo consiga transcorrer e a mudança seja implementada buscando lá aqueles benefícios que nós vimos no começo. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, né, de definir as etapas do processo, quem colabora e quem autoriza, realizar análise de riscos e mecanismos de contorno e rollback e utilização de ferramentas. Não se detenham apenas nesses pontos, eu trouxe esses como destaque. Mas a gente sabe que um processo de gerenciamento de mudanças, ele envolve também a construção de uma política de gerenciamento de mudanças, fundamental, né, principalmente para esse processo. A questão de definição de indicadores e métricas, né, para o controle do processo, entender se ele realmente está funcionando da forma como ele deveria. A gente sugere também que vocês definam uma timeline do processo, né, a gente chama de timeline, que são momentos, calendário, né, quando as reuniões acontecem, quando as autorizações devem ser feitas, as janelas de manutenção, né, para evitar aquele problema que a gente viu na história lá do começo. Mas vamos nesses 5 pontos, detalhando um pouquinho mais cada um. Então, primeiro, as etapas do processo. O processo de gerenciamento de mudanças, ele é um processo, né, dado que envolve as etapas de análise e autorizações, ele tem muitos stages and gates, né, momentos nos quais a gente avalia, se reúne as informações necessárias, faz uma avaliação e dá um go, no go. Ou seja, prosseguimos com essa mudança dessa forma ou não, né? Quem já teve a oportunidade de ver um processo de gerenciamento de mudanças modelado, até nesse exemplo que eu trouxe nessa figura, vê que ele é repleto de caixas de processos decisórios. Né? Então, sempre envolve uma pergunta com uma decisão. Vamos pelo caminho A ou vamos pelo caminho B? Isso é uma mudança normal ou é uma mudança emergencial? Nós temos todas as informações para enviar essa mudança para autorização de um comitê ou precisamos reunir mais informações? O comitê aprovou a mudança para que ela seja executada ou não aprovou e por quê? Né? Então, esse é um processo que tem muitos momentos decisórios. É muito importante que essas etapas sejam muito bem definidas,
né? E a gente aí já pega o gancho com o próximo ponto, que nesses stages engaged é muito importante a gente entender quem apenas colabora, fornece informações, fornece análises, e quem efetivamente dá a palavra final, quem autoriza. Para isso, a gente sugere que sejam construídos alguns elementos no processo de gerenciamento de mudanças de TI. O primeiro dele é a definição do Change Advisory Board, então, daquele grupo de pessoas que irá se reunir periodicamente para avaliar aquelas mudanças que foram requisitadas e dar o go, no go nessas mudanças, tá? E o Change Advisory Board emergencial, né? Nem tudo pode esperar uma vez por semana a reunião de um comitê. Algumas questões acontecem na empresa e precisam ser aprovadas de forma mais imediata, né? Então, a gente sugere que seja formado um comitê emergencial, assim como as boas práticas também sugerem, e que seja bem definido quem deve participar desse comitê. Vocês concordam que se todas as pessoas que participam do CAB, né, do Change Advisory Board, tiver que participar de um CAB emergencial, um e outro ficam muito parecidos. A única diferença que a gente vai ter é a periodicidade de reunião, é a forma como as pessoas se comunicam, né? O importante é que realmente o comitê de gestão de mudanças emergencial, ele seja um petit comitê do comitê principal, ok? E além disso, construam esse instrumento que é a matriz RACI do processo. Então, definam quais são os atores, todos os atores que participam desse processo, as atividades envolvidas, quem autoriza, quem colabora, quem é informado, né? Essa é uma boa prática que, dada a característica desse processo de ter muitos participantes, isso pode ajudar bastante na fluidez do processo, ok? Além disso, a gente sugere que vocês deem ênfase à análise de riscos das mudanças, né? E, além disso, em mecanismos de contorno e rollback. Então, a gente colocou aí a figurinha desse menininho perguntando o que eu posso fazer para retornar ao estágio original, né? Se a mudança não der certo, a gente tem que levar isso em consideração. Eu preciso entender o que eu faço para mudar o meu estado, para voltar ao meu estado original, né? Como um mecanismo de contorno e um mecanismo de redução de impacto na operação. Além disso, toda mudança ela precisa ter o seu risco avaliado. Então, construa um método dentro da sua organização para avaliação dos riscos dessas mudanças. Para quais mudanças vocês precisam prestar mais atenção, né? Quais mudanças podem fluir de uma forma um pouco mais solta, digamos, né? Que a gente não precisa ter tanta preocupação. Porque, dado que vocês têm recursos limitados, vocês não conseguem prestar atenção e dar a mesma ênfase a todas as mudanças. Então, é importante que vocês escolham aquelas que vão ser mais bem controladas e aquelas que podem passar de uma forma um pouco mais livre por esse processo, tá? Eu trouxe o exemplo de uma telinha de um sistema onde isso é preenchido no momento do planejamento da mudança. Então, qual é o seu plano de rollback? Quais seriam os ambientes afetados, né? E lembrem que assim, essa análise de risco ela não pode se limitar apenas uma análise de risco pontual, ou só daquele sistema, ou só daquela área de negócio à qual a mudança está relacionada. Lembrem que a mudança normalmente ela afeta vários outros requisitos relacionados ao seu ambiente de TI. Então, entendam quais são as principais interfaces daquele ambiente no qual a mudança vai ser feita e se façam muitas perguntas. Quanto mais perguntas vocês se fizerem sobre a estruturação, sobre a análise de risco dessa mudança, provavelmente mais vocês vão estar se precavendo de um impacto negativo nas suas operações. Ok? E além disso também, é importante que as mudanças, né, dependendo do volume de mudanças existentes na organização, elas sejam gerenciadas através de um sistema. A gente já vivenciou os dois casos. Clientes onde eles possuem um sistema específico para o gerenciamento de mudanças ou uma ferramenta de gestão de serviços de TI alinhada ao ITIL, etc. E as mudanças elas são gerenciadas através de um sistema controlado. E clientes que utilizam um método que a gente brinca que é o papel de pão, né?
utilizam formulário em Excel, utilizam a organização de indicadores desse processo através de gráficos em Excel também, enfim, utilizam PowerPoint, Word, aquelas ferramentas mais básicas do Office, né? Então, é possível sim você ter um processo controlado independente da existência de um sistema, tá? Mas você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado e analisar se o seu ambiente, a quantidade de mudanças que são executadas, os tipos de mudanças, podem ser controlados de uma forma um pouco menos automatizada. Mas, caso seja a realidade da sua empresa, pode ir em frente, porque não tem nada errado em você não utilizar um sistema específico para gestão de mudança. Ok? E, por fim, dessa prática 1, a gente traz a questão da comunicação do processo. Pessoal, dado que a gestão de mudanças ela depende de pessoas, depende da conscientização das pessoas a respeito da mudança, depende da conscientização das pessoas a respeito do passo a passo existente para um processo controlado de gestão de mudanças, se vocês não se comunicarem, a coisa tende a não funcionar, né? Então, eu até trouxe um exemplo de um folder que a gente fez em um cliente nosso. A gente costuma ter essa prática de desenvolver materiais gráficos mesmo para impressão e distribuição na empresa, mostrando os principais highlights do processo, que agora existe um novo processo de gerenciamento de mudanças de TI, que o sucesso desse processo depende do envolvimento de todos os profissionais, né? E, além disso, também o treinamento. Coloque todo mundo numa sala de aula, faça um workshop, mostre para essas pessoas como o processo funciona e qual o papel e a responsabilidade de cada um nesses processos, ok? Bom, avançando mais um pouquinho, então, eu gostaria de trazer aqui a segunda prática que a gente sugere. Essa segunda prática é a questão de vá além dos aspectos técnicos. Como eu falei lá no começo, a gente está trazendo uma abordagem do processo de gerenciamento de mudanças de TI do ponto de vista da área de conhecimento de gestão de serviços de TI. Então, uma vez que você está prestando um serviço de TI, ele não se resume apenas a um sistema no qual mudou uma tela, mudou uma fórmula, mudou uma sequência de etapas. Na verdade, o serviço de TI ele é muito mais amplo. Ele envolve pessoas, ele envolve processos, ele envolve diferentes canais de comunicação. Então, mesmo que a mudança seja realizada de forma controlada e bem-sucedida do ponto de vista técnico, ela não se torna completa sem uma abordagem holística. Se não vira aquela história do sentinela e o banco de tinta fresca, não sei se vocês já ouviram. Uma historinha simples, onde no regime militar a gente sabe que a obediência ela é muito forte, muito presente. Então, na passagem de turno, um sentinela passou para o outro que o banco ele havia sido pintado e ninguém poderia sentar naquele banco porque a tinta estava fresca. 25 anos depois, essa informação continuava sendo passada de turno em turno, de sentinela em sentinela. Vocês devem concordar que nenhuma tinta fica fresca durante 25 anos. Então, essa é uma brincadeira que a gente normalmente usa nos exemplos de gestão de mudança, que se não há um questionamento, se não há uma comunicação efetiva a respeito da mudança que foi executada, as pessoas simplesmente, isso pode perder o seu efeito, né? Então, se um sentinela tivesse perguntado ao outro ou informado, olha, até amanhã o banco vai ter a tinta fresca, então até amanhã ninguém pode sentar. Faltou um pouquinho aí de completude na informação passada. Então, lembre, toda vez que você for analisar a gestão da mudança de TI, lembre quais processos devem ser alterados, né, de negócio ou TI. Essa mudança influencia algum processo? Né? É preciso alterar algum processo que já está em operação? Quais usuários devem ser treinados e comunicados? Lá na nossa história inicial, que eu abri a palestra contando para vocês, se aquele usuário tivesse sido comunicado de que um novo funcionário tinha sido contratado e ele participaria da autorização do workflow de ordens de produção, aquele problema não ocorreria, concordam? Então, entendam dos usuários de TI quais precisam ser envolvidos, quais precisam ser comunicados. Além disso, o Service Desk, ele precisa se preparar para responder a dúvidas ou então comunicar essa mudança aos usuários. O Service Desk é um ponto de distribuição e recebimento de informações da TI para o negócio. Ele precisa ser envolvido na maioria das mudanças. Tá? Então,
façam essa pergunta, será que o Service Desk precisa se preparar? Além disso, clientes externos, eles vão ser afetados? Outro dia eu entrei no meu banco e eu percebi que eu tinha sofrido lá um upgrade de conta básica para um outro tipo de conta. Eu não entendi nada. Fechei meu banco na hora, liguei correndo lá para a central de atendimento, achando que tinham hackeado o site, achando que tinha acontecido algum problema de segurança. E aí eles me informaram só quando eu entrei em contato com eles, que na verdade tinham feito esse upgrade aí para todos os clientes da minha agência. Uma certa falha do banco, né, de não ter comunicado essa alteração. Então, os clientes externos, eles precisam ser comunicados? É um questionamento a ser feito. Além disso, outras áreas, como segurança da informação, infraestrutura, eles precisam ser comunicados, precisam ser envolvidos. Então, faça aí o checklist da sua organização para saber quem vocês precisam envolver, além das questões técnicas da mudança, ok? Além disso, se tem que haver a comunicação para frente, né, então após a mudança ser implementada, é preciso também que exista a comunicação prévia. Então, a gente traz aí nessa prática número 3, a sugestão que vocês se comuniquem previamente com todos os envolvidos. Eu trouxe essas charges, né, num lado um pouco mais cômico, mas isso a gente escuta muito nas empresas, em reuniões de Change Advisory Board, algumas pessoas falando, como assim essa mudança vai ser nesse final de semana? Ou então, eu juro que não sabia de nada, ninguém me informou, não me avisaram, não pude me preparar a tempo, então não vai poder acontecer essa mudança não. Já aconteceu uma vez de toda a mudança ter sido planejada, iam fazer uma alteração de um REC, de um conjunto de servidores grandes lá na empresa, era um banco, então essas mudanças elas são bastante delicadas num banco. E aí, a mudança estava planejada para o final de semana seguinte. Todo mundo estava envolvido, todo mundo já estava planejado, só que esqueceram de avisar a segurança do prédio. E o rapaz que tinha a chave lá para acessar a parte da infra de TI, ele ia viajar, ele estava de licença aquele final de semana. E ele era a única pessoa que tinha chave, que podia dar acesso à sala. Enfim, foi um auê, foi um problema. Tiveram que repensar como é que a mudança ia ser feita. Não mudaram a data, mas tiveram que criar todo um esquema especial de última hora, porque não haviam se comunicado com o pessoal de acesso físico ao prédio para poder executar a mudança, né? Então, essa comunicação prévia com todos os envolvidos, principalmente o pessoal de segurança da informação, que tende a barrar muita mudança, né? Muita gente aí nesse momento sabe do que eu estou falando. Gente, é importantíssimo o envolvimento de todos esses atores antes de chegar lá na reunião do comitê de mudança. Porque senão a reunião ela fica eterna e ao invés de ser uma reunião só para aprovações e continuidade, vira uma reunião de planejamento da mudança. Então, lembrem sempre de se comunicar previamente com todos os envolvidos, ok? Né? E aí evite obstáculos também, né? Porque aquelas pessoas com as quais você não se comunica, ela acaba ficando resistente àquela mudança que você está sugerindo. Bom, evoluindo mais um pouquinho, lembrando sempre que existe uma linha muito tênue quando a gente fala de gestão de mudanças de TI, pessoal. A dinâmica do processo não pode atrapalhar a dinâmica do negócio, né? Eu trouxe aí um exemplo esdrúxulo de alguém que ligou para o Service Desk e a atendente comunicou a senhora lá que estava do outro lado da linha. Olha, senhora, eu peço que, por favor, você escreva uma petição com 25 páginas de acordo com o modelo que irei te passar por fax. A senhora deverá comparecer junto ao seu advogado na reunião de CAB no dia 15/10 para defender sua necessidade de alteração de senha para autorização da folha de pagamentos da empresa, né? A necessidade de alteração de senha. Pessoal, isso não cabe. Imagina, exageros, é claro, aí nessa brincadeira, mas se você burocratizar demais o processo de gestão de mudanças, você só vai arranjar muito mais resistências dentro da sua organização do que um controle desse processo, do que a diminuição de riscos. Então, tentem organizar o processo de acordo com as necessidades da sua empresa. Desculpem. Pausa para uma água. Vamos lá. Então, tente organizar
número de reuniões do comitê por semana, critérios para mudanças normais, emergenciais e pré-aprovadas, capacidade de liberações por semana ou por mês. Então, se a sua equipe não consegue fazer mais do que 10 liberações, não adianta, limite-se. Tamanho dos formulários a serem preenchidos, etapas de autorizações, etc. Então, organizem um processo que esteja de acordo com o seu negócio. Bom, então, fechando aqui a nossa apresentação, vou pedir só um minutinho para vocês para eu beber uma água. Bom, pessoal, voltando então, só para a gente fechar esse nosso bate-papo e partir para as perguntas, é muito importante que vocês saibam que o ambiente de vocês, com certeza, é muito dinâmico. Porém, pensem que, como eu comentei lá no começo, existe uma linha muito tênue entre dinamismo e desorganização. Tá? O processo ele é importante, mas é preciso que vocês saibam essa linha entre o dinamismo e a desorganização. Além disso, manter a disciplina num processo de GMUD dentro das empresas, principalmente nas áreas de TI, é muito complicado e requer o envolvimento e patrocínio de diferentes níveis da organização. Se vocês tentam implementar um processo de gestão de mudança, mas o gerente da TI sempre lidera as mudanças, esse processo tende a não ir para frente. E, além disso, não ter um processo controlado pode gerar mais retrabalho e impactos negativos para o negócio do que benefícios do dinamismo e da flexibilidade. É simplesmente uma questão de trade-off e colocar na balança. E, por fim, a participação do usuário é um diferencial para esse processo e um fator que contribui muito para a estabilidade das operações. Envolva o usuário, chame ele para a reunião de CAB, ok? Bom, agradeço, peço desculpas aí o finalzinho meio corrido, mas a voz falhou. E vamos abrir então para as perguntas. Bom, obrigado, Carol. A gente já tem aqui várias perguntas dos participantes aqui do webinar. Eu acho que tem duas aqui que meio que são complementares. A primeira, que é da Késia Alves, ela está falando que é gerente de mudanças em um órgão público em Brasília e existe uma sala cofre e várias falhas estão sendo identificadas nessa sala. E ela gostaria de saber se, para corrigir essas falhas, ela precisa abrir uma mudança ou um processo de mudança. Sempre que identificar alguma falha, ela abre um processo de mudança para corrigir. E aí tem a Mariana que fez uma outra pergunta aqui, que é justamente isso. Qual é o critério para se levar a mudança para esse comitê de mudanças, né? Será que qualquer alteração, qualquer falha, qualquer incidente precisa ser levado para esse comitê, ou existem coisas que você pode, o próprio operacional pode tocar no dia a dia? Bom, pessoal, até agradeço por terem feito essa pergunta. Esse é um ponto muito relevante. Primeiro, é muito importante vocês estabelecerem as interfaces entre os processos. Segundo, é muito importante também, como eu falei, a questão da burocracia do processo, determinar o que passa pelo processo de gestão de mudança e o que não passa por esse processo de gestão de mudança. Nesse exemplo citado da sala cofre, provavelmente, esses eventos que estão sendo identificados, eles devem ser registrados como um incidente, num primeiro momento. Esses incidentes, para que eles sejam resolvidos e a operação seja restabelecida, eles podem ou não ter a necessidade de uma abertura de uma mudança. Tá? Então, dentro da sua organização, você precisa definir o que são mudanças, por exemplo, pré-autorizadas, que são aquelas mudanças que podem ocorrer sem a necessidade de passar por um comitê. O que são mudanças emergenciais, que são aquelas mudanças que precisam ocorrer
não tem tempo de esperar a reunião de um comitê que acontece, sei lá, às terças e sextas, e o que é uma mudança normal, que é aquela que realmente vai ser pré-agendada, vai passar pela avaliação de um comitê e vai seguir, digamos, o curso normal de um processo de gestão de mudança. Tendo esses critérios bem definidos, e aí, assim, não tem fórmula mágica. Cada organização tem os seus critérios de mudança pré-aprovada, emergencial e normal. Então, faça essa avaliação. Se para resolver um incidente da sala COSRE você precisa de uma mudança que é classificada como normal, aí sim ela vai passar pelas autorizações e pelo processo normal. Caso contrário, ela é uma mudança pré-autorizada, ou às vezes são alterações operacionais que nem são caracterizadas como mudança. Segue em frente, ok? Eu espero que tenha respondido e ajudado. A gente tem mais uma pergunta aqui do João Ribeiro. Ele fala que dentro da organização dele, as reuniões do CAB são feitas uma vez por semana, mas a análise das mudanças tem consumido muito tempo de alguns dos participantes, fazendo com que estes se afastem de suas atividades normais. Estamos pensando em fazer as reuniões e implementações uma vez a cada 2 semanas. Você acha que isso pode ajudar? Bom, desculpa, o meu nome... João Ribeiro. João Ribeiro. Bom, João, a gente passou por isso em um dos nossos clientes, lembrando que a reunião do CAB, ela não é uma reunião para análise e planejamento da mudança. Isso deveria ter sido feito antes. E, de repente, tente avaliar se todos os formulários que devem ser preenchidos, todas as análises que devem ser feitas, se elas não estão demasiadas para o seu tipo de organização. Antes de aumentar o espaço entre as reuniões, tenta entender se essa avaliação prévia das mudanças, elas não estão muito infadas e tendo que ser feitas de uma forma muito completa para mudanças que às vezes são menores e que o impacto é menor. Uma sugestão que eu posso te dar é fazer uma análise de impacto da mudança, uma priorização dessas mudanças, e para aquelas mudanças que têm um impacto menor, você faz um formulário otimizado, um formulário mais curto de análise da mudança, e aí você reduz o tempo que essas pessoas estão dedicadas à análise de todas as mudanças. Aquelas que têm um impacto muito grande, um possível impacto muito grande na operação, aí não, aí você faz análise mais aprofundada, avalia todos os riscos, todas as interfaces, pede mais autorizações, envolve mais pessoas. Então, você faz diferentes tipos de análise das mudanças. Eu daria apenas essa sugestão, é claro que é sempre uma análise contextual, de repente, se você quiser trocar um e-mail sobre esse assunto, eu posso entender melhor um pouquinho o ambiente da sua organização e a gente pode tentar chegar a uma sugestão de solução. Mas, de imediato, eu daria essa sugestão, de você avaliar o processo de análise da mudança antes de espaçar as reuniões. O João acabou, no meio da sua resposta, Carol, mandando uma mensagem aqui falando que já faz uma análise antes da reunião. Então, eu acho que essa segunda parte da sua resposta pode ser relevante, né? Tentar dividir, né, essa análise, não ser tão completa e tão robusta para todos os tipos de mudança. Isso já é feito também a questão de uma análise um pouco mais contextual, um pouco mais urgente, para seguir por outras sugestões. E talvez também entender até que ponto estão sendo levados, vamos dizer assim, assuntos demais para essa reunião. Pode ser que tenha que se reavaliar o critério de mudanças pré-aprovadas. Exatamente. A gente tem várias perguntas aqui. Tem uma próxima que é do Lucas Evaristo, que gostaria de saber... ele está perguntando se vai ser compartilhado o material. Vai sim, Lucas. A gente vai mandar um e-mail para todos que participaram, com o link para download, tanto da gravação quanto dos slides. Tem uma pergunta do Ramires Jansen, referente à questão de mudanças pré-aprovadas. Qual o critério para definirmos qual das mudanças pode ser considerada aprovada e como poderemos justificar esse procedimento para possíveis auditorias externas?
Bom, essa questão das mudanças pré-aprovadas, ela é uma questão bastante interessante. Eu sugiro, né, como nós fazemos normalmente essa definição. A gente primeiro analisa a questão do impacto. Existem algumas mudanças que elas são recorrentes. Então, primeiro, mudanças que são recorrentes, elas tendem a se tornar mudanças pré-aprovadas. Aquelas que têm já um processo conhecido, que a gente consegue organizar as atividades que devem ser executadas de forma a minimizar os impactos na operação, e isso acontece semanalmente, por exemplo. Questões de backup, alterações de senhas, essas são mudanças que têm uma característica que podem ser pré-aprovadas. Uma outra sugestão é a seguinte, normalmente existe um catálogo de mudanças pré-aprovadas. Um critério que pode ser adotado é, uma vez que uma mudança, vocês querem que ela seja pré-aprovada, executa ela a primeira vez como uma mudança normal. E depois que você executou ela como uma mudança normal e ela deu certo, não teve rollback, não teve retrabalho, você aí sim estrutura quais são as atividades e você mostra que ela tem um impacto baixo para o negócio e insere ela no catálogo de mudanças pré-aprovadas. A gente, uma vez fez isso em um cliente, chegou a essa solução e eles ficaram bastante satisfeitos, porque dessa forma eles executam uma primeira vez de forma mais controlada, dando tudo certo, essa mudança passa para o catálogo de pré-aprovada. Uma vez que a mudança deu o primeiro problema, ela volta a ser considerada uma mudança normal e só pode ser uma mudança pré-aprovada de novo depois que essas etapas da sua execução forem estabilizadas novamente. Ok? Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta para enviar, a maioria das perguntas acabaram que tem algumas outras aqui que a gente sintetizou e colocou em perguntas que já foram feitas. Eu acho que tem algumas que foram mandadas agora que a Carol conseguiu responder nessa última resposta. A gente tem algumas perguntas aqui que acabam sendo muito características de algumas organizações que a gente vai passar para a Carol para ela entrar em contato aí diretamente com essas empresas. Então, assim, a gente também já está no nosso tempo limite aqui, chegando a 1 hora de webinar, já está dando meio-dia. Eu queria, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, estiver enviando agora, eu queria agradecer muito aí a Carol pelo tempo e disponibilidade para estar conversando com a gente. Agradecer a todos os que participaram aí do webinar, vieram e dedicaram esse tempo aqui para estar compartilhando com a gente, dedicando esse tempo para ouvir a gente e compartilhando suas dúvidas aí conosco, e colocar a gente à disposição aí mais uma vez para qualquer dúvida, né? Tem aqui os contatos meus e da Carolina.